E para falarmos mais e conhecermos mais sobre esse assunto, eu recebo a doutora Thelma Ferreira, ela que é médica da Unidade Neonatal Canguru do Hospital de Base. Vai falar mais um pouco para a gente sobre todo esse trabalho que é realizado com essas mães. Doutora, seja muito bem-vinda ao Alamanda Revista. Nós acompanhamos agora a importância desse contato, a importância desse método. Ele é um método do governo federal. Como que chegou aqui no nosso estado? Bom dia a todos, agradecer o convite da produção para a gente estar divulgando mais essa metodologia. O método Canguru, ele surge como uma política nacional a partir de 2000. Ele, na verdade, é um projeto, inicialmente surge como um projeto do Ministério da Saúde, que em 2000 se torna já uma política nacional de saúde pública, né? Então, ele surge a partir realmente de uma ação do Ministério da Saúde, que é o governo federal. Esse projeto ele é feito por etapas? Como ele é realizado assim como um todo nessa situação do bebê e da mãe também? O método Canguru, como a gente já conheceu na reportagem, ele é um modelo de assistência diferenciado, voltado para o cuidado humanizado ao recém-nascido. E esse recém-nascido prematuro, principalmente de baixo peso, que é os que ficam na unidade neonatal mais tempo. A gente vê que é uma metodologia que traz os grandes benefícios para todas as crianças, para as famílias, e a gente tem cada vez mais atestado cientificamente, vamos dizer assim, comprovado no dia a dia a importância da utilização dessa terapia para esses bebês, né? Doutora, é verdade que em alguns casos os pais também podem realizar esse método ou é somente para as mães? Muito bem, essa pergunta é muito boa e a gente precisa informar bem, principalmente para os papais, né? O método Canguru, ele deve ser feito também pelo pai. Inicialmente, quando ele surgiu na década de 70 e aqui no Brasil se começou a trabalhar a partir da década de 90, o método Canguru era preconizado para que qualquer pessoa da família pudesse fazer esse contato pele a pele. No entanto, foi se observando a partir de estudos que o bebê ele cria um vínculo. O ponto desse método é a criação de um vínculo afetivo. E se ele faz um vínculo afetivo, isso precisa ser feito com as pessoas diretamente ligadas a ele, o pai e a mãe. Então, hoje se preconiza que o método Canguru seja praticado por pai e mãe. Doutora, a avó pode fazer, o irmãozinho pode fazer, a avó pode fazer, a madrinha pode fazer, sim, em casos específicos. Por exemplo, o óbito da mãe durante o trabalho de parto, uma mãe que está internada há muito tempo. Por quê? Porque esse bebê não pode criar vínculo com um, vínculo com outro. Isso altera a sensibilidade dele, a questão emocional. Isso já foi comprovado. Então, hoje o ideal é que os pais façam, o pai e a mãe. Muito importante. Doutora, quais são os benefícios para essas crianças? Quais são os comportamentos que foram possíveis de serem notados com o tempo desse método? Principalmente, a gente tem visto uma resposta muito grande, além da questão do ganho de peso diário, do estímulo ao aleitamento materno, que isso é maravilhoso, de forma precoce que a gente está falando. O controle térmico do bebê, a redução de infecção e lá na frente a proteção neurológica, né? Essa questão neurológica tem sido muito importante, muito estudada, porque a partir do momento que a gente tem uma assistência neonatal diferenciada para esses bebês, em que a gente cuida de forma singular, o que é isso? Olhando cada bebê de forma diferenciada com suas patologias e suas necessidades. Então, aí a gente passa a cuidar mais da dor, do estresse, e isso vai fazer o quê? Diminuir as sequelas neurológicas, que lá na frente podem vir apresentar principalmente os bebês prematuros. Então, essa metodologia tem trabalhado muito com a questão da neuroproteção. Auxilia também para a questão psicológica até mesmo da mãe, que está ali numa situação fragilizada. Então, o contato com o bebê traz também um estímulo para aquela mãe, não é verdade? Muito grande. E veja que lá quando surgiu o método Canguru, em 1970, que surgiu na Colômbia, ele surge a partir justamente disso, de um grande abandono dessas crianças nas UTIs, porque as mães não formavam vínculo. As mães
entravam para ver seus bebês, as mães não podiam tocar, essas crianças ficavam meses internadas, principalmente quanto mais prematuros, e isso afastava a família. Ainda mais naquelas gestações que tinham sido muito prematuras, a mãe ainda não tinha um vínculo com essa criança. Então, ele retoma esse vínculo com a família, traz o pai para esse contexto, que antes era só a mãe. Lembrem que antes a metodologia era chamada método mãe canguru. Hoje não é mais método mãe canguru, é apenas método canguru, porque o pai precisa e deve estar incluso nesse contexto. Doutora, existe até uma certa fase que é possível realizar esse método com a criança? Os bebês que são mais beneficiados são os prematuros e baixo peso. Quem são baixo peso? Aqueles todos com menos de 2,5 kg. São esses bebês que, por estarem ainda em fase de desenvolvimento, eles vão ter benefício com toda essa metodologia. Mas o método canguru pode ser feito com recém-nascidos a termo, que são aqueles que nascem de tempo normal, e pode ser feito até quando os bebês aceitarem essa posição, que for confortável para eles, entendeu? Tanto que eles têm alta da metodologia, com 2,5 kg, a gente orienta, mãe, pode manter o contato pele a pele, a posição canguru, o tempo que for possível para o seu bebê. Doutora, existe capacitação por esses profissionais que estão envolvidos nesse método dentro do hospital? Sempre a gente precisa estar renovando, estar fazendo novas capacitações, qualificando os profissionais de saúde, até porque eles mudam muito de setores. E como é uma metodologia diferenciada, como a gente já tem conversado, a gente precisa sim estar qualificando. A gente faz muitos cursos de sensibilização. Esses cursos de sensibilização são promovidos dentro do próprio hospital, né, do hospital de base. A gente promove algumas vezes até fora, dependendo das instituições. A gente já fizemos até para hospitais privados, né, que solicitaram para a gente. E agora, por último, nós fizemos um grande curso, onde foram capacitados em torno de 70 profissionais da atenção primária, multiprofissionais, médicos, psicólogos, psicoterapeutas, fisioterapeutas, enfermeiros da atenção primária. E isso é muito importante, porque a metodologia está saindo só do ambiente hospitalar, da alta complexidade, e compartilhando o trabalho com a atenção primária, que é muito importante. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista aqui no Alamanda Revista. Volte sempre. A gente está aqui com muito prazer falando dessa metodologia que é linda e que traz muitos benefícios para os nossos bebês. Com isso, diminui a mortalidade infantil.